Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo essa movimentação da Câmara Federal, do Senado Federal, mas parece que nada consegue intimidar o STF, porque ele já vem falando nessas mudanças, vamos fortalecer a Câmara Federal, esse abuso de autoridade, mas eles não se deixam intimidar de forma alguma. Então, sinceramente, eu acho que isso é uma medida até razoável, eu acho que o STF ele tem que respeitar a Câmara Federal, o Senado Federal, aliás, os poderes, de uma forma geral. Os poderes eles têm que caminhar lado a lado, eles têm que ser harmônicos, é assim que preconiza a Constituição Federal. Gostaria de passar um tempão aqui para discutir esse assunto que para mim é muito interessante, mas vou passar aqui já para o Vanderlei Oriani. O que você diz dessa matéria, Vanderlei? Olha, na verdade, o que vem se debatendo aí, quando as pessoas lá em Brasília pensam que vão fazer alguma coisa em prol de barrar o STF, aí já puxam uma outra coisa daqui da gaveta e diz, olha, nós temos essa aqui também. Então, meu amigo, é aquele jogo de cena. Eu não acredito que o Lira, eu não acredito que Pacheco esteja realmente pensando em barrar alguém ou intimidar o STF. Eles estão fazendo jogo de cena para a plateia, porque tem que dar aí uma satisfação aos pares ali, aos outros parlamentares que estão cobrando. E outra coisa, essa questão de tentar evitar que um parlamentar seja investigado, você já viu quando eles falaram isso? Não, mas nós temos também que reduzir aqui o mandato de fulano. Nós temos que tirar toda essa regalia de fulano. Então, isso é um jogo de cena para mim, isso não vai acontecer, pode ter certeza disso, Ricardo, é só teatro. Sofia Andrade, esse daí é um assunto que, sinceramente, me incomoda muito, porque você analisa hoje o STF, a Suprema Corte, você já viu, Sofia, na história do Brasil, um ministro do STF sofrer algum tipo de sei lá, impeachment, ou a Polícia Federal bateu na porta, na casa de algum ministro? Então, o que a gente imagina é que hoje a gente tem um poder que ele sobrepõe, ele está acima dos demais poderes, e não é a Suprema Corte, essa supremacia, ela é em relação ao Judiciário. Ele é a última instância, é a guardiã da Constituição Federal, mas hoje, Sofia Andrade, eles não estão exercendo um certo poderio no país em relação não só ao Senado Federal, o próprio Executivo, que muitas vezes as coisas caem na mão deles e eles fazem as decisões assim do jeito que eles acham e principalmente por conveniência? Ricardo, a gente vê que hoje a Suprema Corte Brasileira, ela tomou ares de poder supremo do Brasil. Ela não faz parte de um dos poderes do Brasil. Ela não é o Superior Tribunal de Justiça, ela é o Senhor Supremo da Nação, por culpa do Congresso covarde, frouxo e de rabo preso que nós temos em Brasília. E não é só esse atual Congresso que está lá, que se salva meia dúzia de parlamentares. A gente tem que lembrar isso, que tem bons parlamentares lá, mas a maioria tem processo e quando chega no STF, os caras têm medo de ir para cima. Você, aí de casa, acredita que o Lira, que o Pacheco vão ter culhão de ir para cima de algum ministro do STF? Eu duvido. Isso é jogo de cena. E prepara que o Flávio Dino ainda nem chegou lá. Porque quando ele chegar, a coisa vai piorar muito. Porque os senadores não tiveram culhão para colocar um impeachment no Alexandre de Moraes quando ele merecia. Então se preparem para o Flávio Dino. Alexandre de Moraes vai ser tchutchuca perto do que o Flávio Dino vai fazer com esses congressistas que até agora não conseguiram colocar freio nas medidas descabidas do STF. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Quem deve estar gostando dessa indicação, né? Tomou posse hoje? Hoje. Eu acho que é o Arnaldo Buiú, porque o Arnaldo ele sempre foi um defensor aí do Flávio Dino. Arnaldo, acha que o Flávio Dino, como ministro hoje do STF, ele vai fazer um trabalho melhor do que como ele... Aliás, como ele não fez um trabalho muito bom como ministro da Segurança, enfim, da Justiça. Como você vê a atuação do Dino e a matéria aí, a questão dessa movimentação do Congresso em querer limitar poderes do STF, em querer aumentar as prerrogativas, né? Ou seja, hoje, segundo essa proposta,
a Polícia Federal, para entrar na casa ou para qualquer medida para um parlamentar, seja ele na Câmara Federal ou no Senado Federal, tem que ter o aval das suas respectivas casas. Você acha que isso seria interessante para fortalecer os poderes? Bom, Ricardo, desculpa, eu peço escusas, mas eu vou me ater ao tema que o Lira, o Congresso Nacional está discutindo a questão de acabar com o foro de prerrogativa, ou seja, aquele privilégio que alguns, tanto no Executivo quanto no Legislativo... Não, Arnaldo, só para... Foro privilegiado de parlamentares. Não, a proposta do Congresso aí... Só para chegar lá. Não, a proposta não é acabar com o foro, é melhorar. O que eles querem? Não, Arnaldo, tu ouviu a matéria? Eu vi. O que aconteceu? Hoje eles estão trabalhando no sentido de que eles não gostaram... Posso explicar? Da forma... Não, só para te entender... A matéria, e aí a gente discute aqui, a gente interage. Mas a matéria é o seguinte, então, ele quer aumentar o foro de prerrogativa, não é extinguir. Deixa eu continuar à vontade. Ocorre que o seguinte, o foro de prerrogativa é um benefício, né, um privilégio, na verdade, que alguns segmentos da sociedade constituída têm. Por exemplo, o nosso governador ele não pode ser julgado em primeira instância, ele tem que ser julgado. Ele pode cometer o crime que ele quiser. Ele tem que ser julgado pelo... ele tem que ser julgado pelo Tribunal de Justiça. Um deputado federal, um senador, um ministro de Estado, o presidente da República, só pelo Supremo Tribunal Federal. E o que está ocorrendo? Eles estão vendo que eles estão sofrendo um prejuízo muito grande, porque quando a Justiça resolve agir contra eles... Deputado federal, senadores, ministros, chefe de Tribunal de Contas da União, esse pessoal todo que são julgados pelo Supremo ou pelo Superior Tribunal de Justiça, eles é a instância final. Pois não tem mais aonde recorrer. Então, aquilo que eles temiam antes, que receber qualquer processo na primeira instância, né, hoje ele não teme mais, porque ele sabe que se ele for acionado, ajuizado alguma coisa em primeira instância, ele tem tantas outras instâncias para ele recorrer. No Supremo não tem mais. Então, eles estão fugindo disso, porque sabem que a Justiça, as pessoas que estão chegando lá, que são legalistas, elas vão colocar para cima desse pessoal. Esse ano já teve apreensão de 7 bilhões em espécies, né, e bens de narcotraficantes, e a gente sabe de onde vem, quem comanda essa coisa lá em cima, e a hora que você prende esses ativos, você começa a empobrecer o crime, e você empobrecendo o crime, você também empobrece muitos que estão lá dentro com mandato, que nós sabemos disso. O que eles querem, então? Eles querem fugir hoje dessa punição, que é a maior, né, extinguindo o foro privilegiado para que seus processos venham para a primeira instância. Aí é aquele negócio onde você barra na morosidade, na burocracia. Às vezes, um bom advogado, com um bom relacionamento com o juiz, limpa a vida do cara mais tranquilo, mais rápido, do que lá no Supremo, que, além do camarada que cai no Supremo, tem que gastar fortunas, para poder, às vezes, tentar se livrar, a coisa aqui embaixo, em instâncias inferiores, fica mais em conta, tanto advogado como a própria justiça em si. Muito bem. Chico, eu tentei pincelar aqui pro Arnaldo, mas eu acho que ele ainda não entendeu. Você tentou me induzir ao erro. Não. Eu tentei colocar o que é a matéria. A matéria diz o seguinte, Chico Holanda. A matéria fala o seguinte, ó, não tem nada a ver que eles não estão querendo ser julgados por juiz de primeiro grau, até porque eles têm foro por prerrogativa de função. Isso é fato. A diferença é que eles querem criar, lá na Câmara Federal e no Senado, uma espécie de juízo de admissibilidade. Eles vão ver se o STF... Hoje já tem um juiz de garantia. Quer entrar na casa de um parlamentar. Antes que faça isso, igual aconteceu agora, mandado de busca e apreensão, ele precisa do aval da casa. Ó, isso tem sentido. Então você está autorizado. É isso que está a questão do foro privilegiado, dessas mudanças, é fortalecer a Câmara Federal e o Senado Federal. Aí eu pergunto,
Ricardo, eu estou entendendo mais ou menos o que você está dizendo e vou reforçar o que diz a nossa colega Sofia. O Congresso, ele perdeu a linha quando... Vamos voltar lá atrás. O Congresso, ele perdeu toda a sua moral quando eles limparam a ficha de Natan Donadon, sofreu pressão, no dia seguinte, caçou o Natan Donadon, e aí, daquela data para cá, eles nunca mais tiveram voz para contrapor o Supremo. Muito bem. Agora, Chico Holanda, eu já explanei aqui, basicamente, qual é o teu comentário acerca desse tema, Chico Holanda? De fato, eles não querem retornar para a primeira instância, não. Eles querem ter mais privilégio, mas isso tudo é culpa, inclusive, do STF. O STF hoje está uma bagunça. Ou seja, quando não se cumpre a leis, quando não se cumpre a nossa Constituição, quando os ministros não se dão respeito, tá? Como temos visto tantos aí, não todos, mas alguns, tá? Faz com que também, tá? O Congresso, e a Sofia foi feliz que falou, tá? O Vanderlei, começou aí, Vanderlei, e para mim a gota d'água foi quando liberaram o deputado lá do Rio de Janeiro, o Daniel Silveira. Ali foi a gota d'água. Não, começou, mas ali foi a gota d'água, porque lá no Natan ainda não tinha esse acirramento. Agora já tinha. Ou seja, e agora, quando era para o Poder Legislativo ter chegado e aqui não, tá? Baixaram a cabeça. E agora é mais como, não sei se foi o Vanderlei, se foi a Sofia falou, é um ano eleitoral, eles querem fazer média para a sociedade, para dizer, não, o Congresso agora está se impondo, tá? Mas isso que eles querem fazer aí também, eu não concordo, como também não concordo da maneira como o STF vem agindo. Eu acho que cada poder tem que agir dentro da sua legalidade, dentro da nossa Constituição Federal, a nossa lei maior, coisa que o Brasil, ultimamente, principalmente com esse governo da esquerda, quando tem um presidente que diz que a democracia é relativa, então se relativa a tudo. Relativa do lado e para onde eles querem. Quando te vê hoje alinhado os poderes executivo e o STF, né, é muito preocupante, é muito perigoso. Nós temos visto no país vizinho aqui o que vem acontecendo, tá? O que vem acontecendo quando se junta dois poderes, um executivo e o Supremo Tribunal Federal, chegando a amordaçar as pessoas, querem acabar com o direito à liberdade de expressão, à liberdade de você chegar e falar o que você pensa. Isso mesmo, com toda a Constituição Federal que te permite, que te garante isso, mas hoje nós vivemos num momento de exceção, num momento em que temos um governo que chama a direita de fascista e, na realidade, o grande fascista hoje é o governo que está no poder. Eu estou falando, Chico, para reforçar bem a ideia, e isso que tu falou é uma coisa que foi muito clara, né, na época. Entregaram a cabeça do Daniel Silveira. E naquela ocasião, foi consultada a Câmara Federal. A casa foi consultada e a própria Câmara Federal, eles entregaram. Interessante lembrar até como votaram os parlamentares de Rondônia. Exatamente. Na época, como votaram os parlamentares de Rondônia, deputados federais, e entregaram a cabeça do Daniel Silveira. Vocês estão lembrados dos deputados que entregaram? Foi lá que começou. Vai ter muita gente querendo surfar na direita e vai ver como foi o voto, se foi favorável à direita. Então, fiquem ligados, viu? Então, foi isso que aconteceu. A gente tem que ter clareza. Isso é uma medida, embora eu acredito que isso não vai surtir efeito, porque desde o ano passado, desde o ano retrasado, o Congresso tenta questionar algumas decisões, intromissões, sobretudo do STF, e não conseguiu ter resultado. Ricardo. Então isso é uma polêmica. Na realidade, Frota, eu acho que isso é uma demonstração de fraqueza. Porque eles estão criando mais um dispositivo para tentar se proteger e fazer com que a segurança deles, o respaldo deles, do mandato, né, vala alguma coisa, que eles realmente não possam ser presos, se eles não for pego cometendo um crime, que eles não possam sofrer aquela devassa numa casa, dentro do gabinete, igual tem acontecido. Então, eles precisam criar mais um artifício, porque eles não têm coragem e culhão para fazer cumprir o que já está escrito na lei. Sofia, quando nós tivermos um presidente do Senado covarde, como temos nesses últimos anos,
acreditar que é quem pode, de fato, chamar lá o STF, chamar o ministro e pôr o seu lugar, nós iremos continuar vivendo o que estamos vivendo hoje. É um presidente covarde, o que vem, não só esse último, mas o anterior também já era covarde. Olha, veja bem, você pega a Columbre até o Tucupi de BO lá no STF. Aí passa a caneta para o rei do precatório, que é o Pacheco. Esses caras se acham que vão bater de frente com o STF? A hora que fala que vai bater de frente, a moçada puxa, Ricardo, lá de baixo. Diz, olha, tem esse papel teu aqui. Aí ele fala, então esquece. Esquece, eu vou lá, vou fazer meu discurso, vou jogar para a plateia, vou dizer, olha, parceiros, eu tentei, mas está difícil. Não tem como conseguir nesse momento. Mas eu vou continuar lutando, pode acreditar. Aí vai o Lira, faz o mesmo cenário lá e nada acontece, o tempo passa, e esquece. Daqui uns dias vem a eleição e ninguém se toca mais nesse assunto. Eu acho que isso gera até uma insegurança, Arnaldo. Isso, para mim, você sabe que existem os três poderes e tem que haver a harmonia e a independência. Quando um tenta usurpar a competência do outro, tu não acha que isso gera uma insegurança jurídica e política também? Haja vista que, independente de viés, eu falo aqui claramente, tanto faz sendo da esquerda ou da direita, mas tu não acha que o parlamentar tem que ser respeitado, já que eles foram eleitos pelo voto popular? Então, eu volto a afirmar. Eles estão procurando um ardil para fugir do Supremo. Eles estão procurando um ardil para sair fora. Depois que houve essas operações lá em cima do Jordi, né, e em cima do Ramagem, que são deputados federais, né, cuja Procuradoria-Geral da República recomendou e o Xandão meteu a caneta, eles estão vendo que ter foro privilegiado é uma furada para eles, porque só podem ser julgados pelo Supremo. O que eles querem fazer? Eles querem fazer uma PEC, né? Um projeto de emenda à Constituição, para eles querem se brindar, então? Estão procurando facilidade para eles, porque no momento ter foro privilegiado do jeito que está, gerou uma dificuldade, porque já vai direto para a última instância. Então eles querem que o processo faça um processo, primeiro você ser julgado pelos tribunais regionais federais, não é isso não, que passe pelo Superior Tribunal de Justiça, até chegar no Supremo. Tu entendeu como é que é? Eles querem... Não, mas eles não querem isso, não. Você está equivocado, Buiu. Não é isso não, Buiu. Não é isso não, Buiu. Eles querem, quando for chegar na casa de um deputado, ele... A casa tem autorizado, para o deputado esconder tudo que tem que esconder, desaparecer. Eles querem tempo. Exato, eles querem tempo. Para acabar isso com prova, que eles querem. Para acabar com exatamente. tudo. Não é retornar para a primeira, não. É ser avisado com antecedência. Não, o que eu falei aqui? Eu não disse outra coisa, eu não sei isso. Só que eu fui na tecnicidade. Na verdade, o que eles querem é o seguinte: eles não querem que o grosso entre.